Bom dia! Hoje é segunda-feira, 16 de outubro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Depois de um feriado prolongado, nada melhor que começar a semana falando de motivação. Para tratar do assunto, o Bom Dia Baixada recebe Ari Brito, consultor e palestrante. Ari, muito obrigado pela tua participação, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer. E também o advogado Antônio Pacheco. Doutor Antônio, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia. Eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço. E você que está saindo de casa com o seu smartphone em mãos ou que está em casa, pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. Doutor Antônio, quem conhece a sua história sabe que ela é movida a muita determinação. E chegar até onde o senhor chegou não foi fácil. O que as dificuldades ensinaram? Natália, as dificuldades me ensinaram a ser forte. Me ensinaram a acreditar no impossível. O senhor, para quem está em casa, entender, conta um pouquinho da sua história. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez a Nathalie, a TV Santa Cecília, o telespectador que nesta manhã nos ouve, e dizer a toda a Baixada Santista que a minha história era parte do Nordeste, né? De Alagoas, Campo Grande, de um sonho de mudar de vida, mudar de história. Saí com 15 anos da cidade de Campo Grande, Alagoas, vim para o Sudeste, especialmente no Guarujá, catei latinha na praia, com o objetivo de estudar, porque lá a situação é muito precária, né? E tive a oportunidade de fazer a faculdade de Direito, de fazer uma pós-graduação, agora fazer mestrado, e com tudo isso, muito sofrimento. Eu catei latinha na praia, eu trabalhei de garçom. Mas nunca pensou em desistir? Nunca pensei em desistir, porque a dificuldade justamente me fazia ser forte. Porque dentro da dificuldade, você não tem outra alternativa a não ser lutar. Ari, quando a pessoa vê na dificuldade a oportunidade, o caminho se torna mais fácil? Não mais fácil, mas eu diria que para muitas pessoas ele se torna um combustível. Assim. A gente até fala muito hoje em dia de resiliência, né? As pessoas resilientes, que têm uma capacidade de superação maior do que outras. E essa resiliência ela tem um pouquinho a ver também com o meio ambiente, com de certa forma, as dificuldades que a gente passa, né, esses obstáculos. É mais ou menos assim, você pega um atleta que está acostumado a correr na praia, e aí ele vai correr e, de repente, um determinado momento, ele fala, cansei, aí para e vai para casa. Agora, você colocar esse mesmo atleta, seja amador ou profissional, numa pista correndo aqueles obstáculos, logicamente que ele vai ter uma aceleração, um desempenho diferente, porque aí ele vai estar com aquela adrenalina, né, e outros fatores que fazem com que ele acabe pensando mais em como superar aqueles desafios do que uma pessoa que está tranquila. É que nem a gente fala, né? Se você quiser saber como essa pessoa, as pessoas brincam, né? Falam assim, para você saber como uma pessoa dê poder a ela, né? Eu costumo dizer que, até em treinamentos, que se você quer conhecer uma pessoa, dê dificuldades para ela. Porque aí uma pessoa, quando passa por uma dificuldade, principalmente uma dificuldade muito grande, aí essa pessoa mostra realmente o seu caráter, mostra realmente quem ela é, né? Que é o caso do Dr. nosso Antônio. Exatamente. E eu acredito que ele é um grande exemplo, porque muitas pessoas falam que a falta de oportunidade é que leva a pessoa, muitas vezes, para o caminho errado. Isso é uma desculpa, na minha opinião, na minha avaliação. Isso é uma desculpa, porque hoje a gente tem aqui uma pessoa que saiu do Nordeste, catou latinha, trabalhou como garçom e nunca desistiu. E viu na dificuldade a oportunidade de seguir adiante. Sim, sim. O exemplo dele, como algumas outras pessoas também, né, que passaram também por uma trajetória muito parecida. Eu, como dou aula na universidade há muito tempo, eu vejo numa sala de aula, às vezes você tem lá, por exemplo, dou aula para pegar 10 alunos. Aí você tem o aluno que vai faltar muito, e aí fala, eu faltei porque eu estava com algum problema, tive que resolver algum problema pessoal. E tem um outro aluno
que tem um monte de problemas muito maiores, tá? E ele está sempre lá. Ele arruma um jeito de estar na aula, ele não perde uma aula, participa. Aí se tem estágio, ele vai participar do estágio. Então você começa a perceber essa construção desde a formação, assim, né? Desde pequeno, tem a ver com educação, tem a ver também com, digamos, os princípios e valores que a gente costuma falar, né? Dependendo dos seus princípios e valores, você acaba superando mais fácil ou menos fácil. Eu acredito muito que tem mais a ver com essa questão dos seus princípios e valores do que efetivamente se a pessoa vai passar por uma maior ou menor dificuldade. A maior dificuldade só vai fazer com que a gente tenha uma formação de personalidade e principalmente essa resiliência que eu falei no início, maior. Foi isso que aconteceu com você, né, doutor Antônio? Exatamente, complementando o que o Ari está falando, né? No meu caso, eu não tinha apoio dos meus familiares, porque eu nasci com a seguinte ideia: o pobre não pode fazer o curso superior e você não nasceu para estudar. Uhum. E todas as vezes que eu falava que eu ia conseguir o meu sonho, ninguém acreditava, absolutamente ninguém. Então eu não tinha os meus familiares a favor, acreditar no seu sonho. Imagina, Nathalie, Ari, ninguém olhar para você e falar assim: eu não acredito, você não vai conseguir, porque você não pode conseguir. O não pode é um fator limitador. Eu costumo dizer que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente diz, né? A palavra, dizem que a palavra tem poder, porque o nosso cérebro se autosserve. Então, assim, se a gente não acredita, a gente não consegue. Se a gente acredita, a gente é capaz. No caso dele, como reforça até o que eu estava falando, né? Assim, se você vai colocando dificuldades, eu, por exemplo, gostaria de fazer determinada atividade e aí as pessoas falam: você nunca vai conseguir fazer determinada atividade, e aí daqui a pouco você vai tentar outra coisa, isso aí também você não vai conseguir. E aí a gente vai ouvindo, né, esses modelos, que tem muito mais a ver com os modelos das próprias pessoas do que com a gente. Os nossos pais acreditavam que eles não poderiam evoluir, e aí eles passam isso para os filhos, a gente vai reproduzindo. Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para as crianças, principalmente para as crianças, porque aí corre um risco, né? Não é todo mundo como você que de repente fala assim: não posso, eu vou. A maioria abaixa a cabeça e fala assim: poxa, eu não posso, porque meus pais falaram que eu não posso, que eu não consigo. E aí, se fosse só os pais, tudo bem. Só que aí você acaba vivendo numa sociedade que a maior parte da sociedade fala: a gente não pode. Agora mesmo a gente está vivendo um momento de país que as pessoas falam assim: poxa, não dá. Não dá. A gente não consegue. Poxa, a gente nunca mais vai conseguir mudar o que está aí, esse país e tal. Então, as pessoas vão abaixando a cabeça. Não sei se vocês percebem, até politicamente, teve uma época que as pessoas iam para a rua protestar. Sim. Hoje as pessoas estão anestesiadas. Sim. As pessoas não conseguem nem sair para a rua para dizer assim: vamos fazer um protesto. Porque um olha para o outro e fala: não vai dar em nada. Então, essa apatia vai contaminando as pessoas. E aí, quando você fala para uma pessoa: não, você pode, você vai conseguir, a pessoa, às vezes, não acredita nela mesma. Que é outro modelo. E acreditar em si mesmo, eu acho que é o grande diferencial. É fundamental. É fundamental. É fundamental. Você vê na própria fala dele, né? É assim: eu vou ser doutor, né? Eu vou fazer pós-graduação, vou fazer meu mestrado. Então, assim, independente de qualquer outra pessoa fale qualquer outra coisa, você construiu na sua mente o que você quer para você. E isso é um modelo muito forte, porque às vezes a gente vê até uma pessoa em caso de doença, né? Uma pessoa está lá gripada e aí ela fala: eu estou gripada, não consigo nem levantar da cama. Aí ela fica de cama mais tempo porque o organismo dela não está reagindo como poderia reagir se ela falasse: não, eu não vou ficar, eu vou sair, essa doença não me pertence, né? Que a gente brinca, e aí vai e bola para frente. Foi isso que você fez, né? Exatamente. Você olhou para todo mundo que disse que eu não vou conseguir, olhou e falou: eu vou. Exatamente, é a quebra de paradigma, né? É você quebrar toda essa construção, até mesmo cultural, de determinada região. E você olhar assim: eu consigo, eu posso, eu quero mudar. E isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa que vem de uma situação muito difícil e quer alcançar determinados objetivos que a primeiro momento são impossíveis. Impossíveis. Ari, existe uma pesquisa que mostra que 86% das pessoas hoje estão infelizes nos seus trabalhos, né? E aí a gente para e pensa que apenas 14 fazem exatamente aquilo que amam. Como mudar essa situação? É possível? Porque tem muita gente que diz: eu já estou velho para mudar, eu já estou velho para fazer uma faculdade, eu já estou velho para perseguir o meu sonho.
mudar é possível a qualquer tempo. É possível a qualquer tempo, mas também, até fazendo um adendo a essa pesquisa, muitas vezes você faz uma pesquisa, eu, por exemplo, numa sala, sei lá, do curso de jornalismo, você vai chegar e falar, quem aqui gosta de jornalismo e tal, e todo mundo, eu acho que eu vou desistir, tô querendo sair e tal, e muitos que falavam isso na época da faculdade viram grandes jornalistas. Sim. Então, assim, essa coisa também tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas falam, eu não estou satisfeito com o local do trabalho. Às vezes é muito pontual, está vivendo um momento de pressão, principalmente hoje, né, que a gente está vivendo pressões, como eu falei, da política, mas principalmente econômicas, e aí as pessoas acabam confundindo muito. Então, assim, o momento que a gente está vivendo de pressão, uma pressão externa, da macroeconomia, vamos dizer assim, acaba indo para dentro das empresas, das organizações, e aí as pessoas ficam insatisfeitas, mas não é porque ela está insatisfeita com aquele trabalho. Tome muito cuidado com isso, porque eu vejo pessoas saindo de locais de trabalho que às vezes adoravam aquele local de trabalho e saíram por quê? Porque achavam que não gostavam mais. E, na verdade, o que estava impactando ali era o macroambiente, era uma pressão externa, tem nada a ver com aquela empresa ou com aquela carreira. Como se blindar dessa pressão externa, Ari? Isso é possível? Então, a autoconfiança, né, tem muito a ver, existem várias técnicas, né, para a gente trabalhar essa questão da autoconfiança, existem muitos treinamentos. Eu gosto sempre de falar do chá, conhecimento, habilidade e atitude. Né? As pessoas muitas vezes estudam, vão estudar, por exemplo, fazer mestrado, doutorado, vão fazer uma pós-graduação ou a mesma faculdade, e aí melhoram o seu conhecimento, mas elas não desenvolvem as suas habilidades e nem as suas atitudes. Então, o que acontece? Uma pessoa que tem dificuldades em algumas atividades, por exemplo, manuais, ou de raciocínio rápido, que envolvem habilidades, essa pessoa, por não desenvolver isso, ela acaba se descaracterizando, fugindo, saindo do trabalho e muitas vezes não gostando daquilo que faz, porque não consegue fazer bem feito. Então, para isso, existem treinamentos. Né? A gente consegue, hoje em dia, formatar, moldar uma pessoa para ela fazer atividades de uma forma melhor. E, claro, que tem aquela coisa, né? Eu adoro o que eu faço. Eu, por exemplo, amo o que eu faço. Aí você fala assim, poxa, você é um cara feliz, você ama dar aula, você ama fazer isso, fazer aquilo. Só que, na verdade, eu amo por quê? Porque eu vou lá, faço bem feito, as pessoas me aplaudem, e aí então isso me dá prazer. Então nem sempre o estar dando aula é o prazeroso, mas o reconhecimento por você dar uma boa aula. E aí como que você melhora dar uma boa aula? Treinando, fazendo cursos, se preparando, fazendo pós-graduações. Então, quando a gente pega um professor e fala, vai fazer uma pós-graduação, não é simplesmente para melhorar o conhecimento, é também para aprimorar suas habilidades. Com certeza, um professor que tem boas habilidades e que tem uma boa didática, que tem uma boa oratória, isso tudo se aprende, esse professor ele vai sentir muito mais prazer em dar aula porque o reconhecimento dos alunos vai fazer com que ele queira aquilo novamente. Porque a maior moeda do ser humano se chama reconhecimento. O dinheiro, às vezes, fala, eu trabalho numa empresa e ganho bem ou ganho mal. Ganhar bem ou ganhar mal é secundário dentro desse ranking, porque as pessoas gostam de reconhecimento. E o reconhecimento, claro, às vezes passa pela questão da remuneração, mas principalmente o reconhecimento Sim. de falar assim, poxa, que bom que você faz isso. É o caso do doutor, poxa, que bom que você... A gente sempre fala, né, que é o modelo, né? A pessoa saiu de uma dificuldade, Sim. aí ela teve que fazer um monte de coisas para conseguir chegar até aqui. Isso é sensacional, mas o mais sensacional, tenho certeza, ele pode até dar esse depoimento, é ser reconhecido por isso. As pessoas reconhecerem, poxa, você conseguiu. Sim. Todo mundo falando que você não ia conseguir, você foi lá e conseguiu. Então, mais do que quanto você ganha hoje e ganhava naquela época, né, as dificuldades financeiras, as dificuldades da família, é saber que você hoje pode passar por aí, tá num programa de televisão, as pessoas falarem, poxa, parabéns, você conseguiu. E isso faz com que as pessoas melhorem cada vez mais as suas habilidades. Pegando até esse gancho do reconhecimento, eu conheço uma das suas alunas e ela diz que uma aula sua nunca é igual a outra, né? E que você estimula os alunos, que ao fim de uma aula eles se sentem sempre estimulados. É isso que o Ari falou, né? É o aplauso, né? É aquela certeza de que eu estou ajudando alguém a ser melhor. E é essa a alma da aula. É você fazer com que a pessoa não apenas aprenda o conhecimento, mas se automotive também. E nas minhas aulas eu tento sempre trazer isso, motivação para as pessoas. Porque muitas vezes o aluno está cansado. Sim. O dia a dia é muito complicado. E nas minhas aulas eu tento trazer isso para eles, trazer o melhor, trazer a motivação, trazer o que há de melhor, não apenas no conhecimento, mas no cotidiano.
né? E só para complementar o que o Ari estava falando, né? Na questão do reconhecimento, é a melhor moeda. Não só os alunos, mas os familiares também. E até mesmo da nossa região, da qual nós saímos. Porque aquele jovem começa a fazer a análise. Sim. Se ele conseguir, eu também posso conseguir. Lógico. Ele começa... Vira modelo, né, Ari? Vira espelho. Referência. Exato. Hoje a gente fala muito isso em treinamentos, né? E até na aula, às vezes, também, que é essa questão de o jovem, hoje em dia, não ter a mesma referência que nós tínhamos na nossa geração. Independente dos pais serem bons pais, serem bons educadores ou não, a gente tinha aquele modelo dos nossos pais. Até para dizer, olha, eu não quero ser desse jeito, Sim. eu vou fazer diferente. Hoje em dia não. Hoje em dia o jovem, ele tem um monte de referências, mas ao mesmo tempo não tem referência nenhuma. Né? Humberto Eco fala do dilúvio da informação. Né? Existe tanta informação que acaba havendo um silêncio. Então as pessoas crescem sem referência. Então quando chega numa área, por exemplo, da educação, que se depara com um professor que não está só ali passando uma informação, um conteúdo, mas também está servindo de modelo, de referência, o que acaba acontecendo é que essas pessoas começam a admirar você. Sim. E essa admiração é positiva por quê? Porque elas começam a pensar, poxa, se essa pessoa conseguiu, se esse meu professor conseguiu, eu também vou conseguir. E isso é muito importante. Às vezes... E muitas vezes mais importante do que o próprio conteúdo em si. Às vezes o conteúdo acaba se tornando secundário nessa relação. Exatamente. A gente dá uma pausa no bate-papo para abrir espaço para as notícias. Foi enterrado neste fim de semana, o corpo do empresário Armênio Mendes. Durante 2 anos, ele lutou contra um câncer. O empresário deixa certamente um legado muito importante e um grande ensinamento que tem muito a ver com o que nós estamos debatendo hoje. Acreditar e buscar o objetivo é o que deve ser sempre o combustível de uma estrada de vida. Um dos mais importantes e respeitados empresários da região, fundou a Miramar Construtora, primeira empresa do grupo em 1975. Ao longo dessas décadas, construiu diversos empreendimentos, como hotéis, edifícios residenciais, os shoppings Miramar e Praia Mar e o Mendes Convention Center em Santos. O que mais salta aos olhos, né, em termos assim de empreendimento, foram aquelas torres ali na ponta da praia. Foram 5 torres ali, e fora outros empreendimentos que ele vinha já projetando, projetos prontos a fazer, como os clubes, né? Que ele recuperou vários clubes, como o Saldanha, o Vasco, o Brasil Futebol Clube. Sempre foi aquele empreendedor nato, para ele não tinha horário, não tinha início nem fim, a dedicação dele era plena, a cidade perde muito por ter sido o Armênio, aquele grande empreendedor que a cidade de Santos recebeu de braços abertos. Armênio Mendes começou a trabalhar aos 11 anos de idade em Portugal. Aos 18 veio para o Brasil. Durante quase 1 ano trabalhou em um estaleiro no Guarujá, depois comprou um caminhão e montou uma loja de conserto de bicicletas que funcionava 24 horas, a primeira da região. Há 51 anos, Armênio Mendes iniciou uma trajetória exemplar na construção civil que proporcionou desenvolvimento e geração de milhares de empregos na Baixada Santista. Um empreendedor e, mais do que isso, uma figura humana fantástica. É um homem de quem os empregados não falam mal, porque ele ajudou todos que ele pôde ajudar. E assim fez pela vida fora. Quantas pessoas ele ajudou a estudar, quantas pessoas ele ajudou a formar. E me tornei muito amigo do Armênio. Em 1980, Armênio Mendes se formou em administração de empresas pela Universidade de São Paulo. Fez mestrado e doutorado em uma universidade do Canadá. Ele deixa mulher, 3 filhos e netos. Eu tenho muito orgulho de ter conhecido o seu Armênio e de ter visto ele atuar e ele trabalhar. Eu espero sinceramente que a família, nesse momento tão triste, encontre o conforto que ela merece. Um homem que fez tanto bem a muitos, sem medir as menores consequências. Carregou dentro do seu peito, através do seu trabalho, além das vultuosas obras, esse poder transformador de ver uma cidade diferente, com nova força, com novo desenvolvimento. Fica à sua família, às novas gerações e a todos nós essa vontade de mudar,
e de sempre fazer o melhor, com tudo que há de poder de mente e de transformação. Santos, a Baixada Santista, perde um grande homem, um homem fantástico, um homem que no setor da construção, da comunicação, dos entretenimentos, era pioneiro, inovador, criador, e a todos ele tratava muito bem. O embaixador de Portugal no Brasil, Jorge Cabral, veio a Santos acompanhar o enterro do empresário. Entre os que conheceram Armênio Mendes, assim como foi dito por todas as pessoas entrevistadas na reportagem, a imagem que fica é de uma pessoa visionária e que acreditava no desenvolvimento de Santos e das cidades da região. E abrimos o segundo bloco falando com você que está em busca de uma oportunidade. No fim do ano, o comércio da Baixada Santista deve abrir 5.000 vagas temporárias. Boa parte das contratações vai ser feita pelo Shopping Centers. E vale lembrar que os temporários deste ano já vão ser contratados dentro da nova lei trabalhista e poderão ficar no emprego por até 6 meses. Nas vitrines, vários atrativos como roupas e sapatos para os clientes. E um aviso que chama a atenção para quem busca nova chance no mercado de trabalho. Estas plaquinhas que oferecem emprego. O Natal se aproxima e os shoppings da região esperam contratar pelo menos 1.700 pessoas para vagas temporárias. A expectativa é de 350 vagas agora para essa época de Natal. Essa é a estimativa, baseada nos anos anteriores, que é cerca de 20% do quadro normal, né? Um acréscimo de 20%. Lógico que cada loja define o quanto vai contratar, porque cada produto tem uma demanda diferenciada. A superintendente do shopping aconselha: o ideal é que os candidatos deixem o currículo na própria loja. É uma oportunidade de você se mostrar, de você mostrar sua vontade, sua empatia com aquele produto e com aquele varejo. E muitas vezes tem uma oportunidade de ali mesmo surgir uma entrevista. Mas caso não seja possível, a administração do shopping recebe os currículos e ali há um banco que depois os lojistas vêm e consultam. Essas pessoas têm muita chance de permanecerem após o final do ano, pois as lojas estavam com uma demanda contida de funcionários. Entrando aí a estação alto verão, o turismo, né, que foi bom já esse ano aqui na região de Santos, com a vinda de pessoas de fora para cá, espero que em janeiro também seja bom. Essas pessoas devem permanecer nos seus empregos, principalmente aquele que for bom funcionário, dificilmente será demitido. Segundo pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, dos 300 comerciantes ouvidos, 200 pretendem abrir vagas para esta época. Somados, são cerca de 900 empregos. 74% dos participantes apostam em um resultado melhor do que no ano passado. Percebemos aí uma melhora, né, nas vendas, nas datas festivas, como no Dia das Mães, Dia dos Pais. E temos aí o Dia dos Namorados aí, que também foi razoável, melhor do que o ano passado. E temos agora, dia 12 de outubro, o Dia das Crianças, que lojas, óbvio, no setor, têm notado uma melhora. Então acredito que esse final de ano deva melhorar em relação ao ano passado. Já está melhorando, com certeza. E voltamos a conversar com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada desta segunda-feira, Ari Brito, consultor e palestrante, e o advogado Antônio Pacheco. Você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage, onde estamos ao vivo desde as 8 horas da manhã. Ari, a gente acabou de assistir uma reportagem que fala sobre emprego temporário e muitas vezes essa é a primeira porta para um trabalho efetivo. Hoje, você que é um profundo conhecedor do comportamento humano, o mercado de trabalho, ele busca mais do que um bom profissional do ponto de vista técnico? Cada vez mais se procura aquilo que eu tinha falado do chá, do conhecimento, habilidade e atitude, né? A gente tem muitas as habilidades, né, no comércio. Então, assim, um bom vendedor, uma pessoa que se comunica bem, mas cada vez mais as pessoas estão ficando atentas às atitudes, né? A questão de caráter, de personalidade, a própria resiliência, como
o doutor falou. Então, se você vai trabalhar num emprego temporário e você mostra suas atitudes, mostra seu comportamento, às vezes a tua habilidade ela não é 100%, mas a tua atitude é, e você acaba se diferenciando de outros candidatos que podem até ter um pouquinho mais de habilidade, mas não tem uma atitude correta. Então, a somatória, o ideal é ter os 3, né? Ter um bom conhecimento, habilidade e atitude. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia a gente está falando muito de taxa de desemprego e taxa de emprego, essas variáveis. Se você conseguir um emprego temporário, hoje é muito diferente do que antigamente. Antigamente, o jovem... Eu tinha alunos na faculdade que trabalhavam nessa época no verão para arrecadar dinheiro para depois curtir as férias. Sim, né? Para curtir uma viagem e tal. Hoje não. Hoje o emprego temporário ele acaba se tornando uma oportunidade para você poder mostrar os seus valores, as suas habilidades, atitudes e poder ser contratado efetivamente. E como o emprego não está tão fácil, então precisa se destacar e aí realmente o emprego temporário muda um pouco de foco por conta disso, porque ele agora se torna muito mais relevante do que antes, em outras épocas, que a pessoa saía lá, trabalhava um tempo e ia embora mesmo, não estava preocupado com isso. E se a gente for parar para pensar, são 5 mil vagas, né? É oportunidade para bastante gente. Muita gente. Eu tenho discutido a questão do emprego, a gente está falando do comércio, mas a gente discute também em outra área que contrata muito, que é a questão portuária, né? A gente percebe que, às vezes, tem vagas que estão abertas já há muito tempo no porto, que não são preenchidas, por quê? Porque não tem um profissional capacitado para preencher aquela área. Falta qualificação. Falta qualificação. Vezes. E a qualificação tem a ver com essa questão de estar preparado, de estar motivado para fazer. Porque às vezes eu fico, eu vou fazer um curso, mas para que eu vou fazer esse curso? Não tem emprego. Né? O desemprego acaba deixando esse fantasma que qualquer desculpa é o desemprego. Eu, por exemplo, não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro tal para comprar tal coisa, mas poxa, está uma crise econômica, então todo mundo vai colocando culpa na crise, no meio ambiente em geral, e no fundo, às vezes o problema está interno. Interno, sem dúvida nenhuma. Doutor Antônio, o senhor dá aula para cursinhos preparatórios para concurso, né? Concurso também se tornou uma alternativa muitas vezes de estabilidade, né? O que o mercado hoje tem cada vez menos, porque as relações trabalhistas estão mudando. E muitas vezes, tem gente sentada ali no banco só por conta da estabilidade e não por conta da paixão pelo que está escolhendo, da carreira que está escolhendo. Como é que o senhor trata isso dentro da sala de aula? A importância de fazer o que você gosta? Então, isso é um debate que eu sempre trago na sala de aula, né? Porque, assim, a estabilidade pode ser uma prisão para aquele futuro servidor público. Então é importante que ele escolha um cargo e que ele realmente tenha o chá, como o professor Ari acabou de falar, que é o conhecimento, a habilidade e a atitude. Então, não só a estabilidade faz com que ele seja um excelente servidor, e ele não estará feliz só com esse, objetivando apenas a estabilidade. Então eu trago para a sala de aula exemplos, né? Eu explico para eles ao momento da escolha, dar essa importância e que a estabilidade não é o fim propriamente dito. E se você me permite, até querendo cortar aí a sua pergunta, mas a gente também tem que pensar que essa estabilidade ela acaba de ser derrubada, né? Assim, então está em trâmite no Senado e tal. Então, assim, vai chegar uma hora que a pessoa vai prestar um concurso para ser funcionário público e não tem a certeza de que vai continuar funcionário. Exatamente. Antigamente o cara prestava um concurso e falava, agora eu vou ser, sei lá, servidor de tal área do poder público, independente de município, governo ou federação, e aí a pessoa ficava lá o resto da vida, né? Agora não. Agora tem aí, né, vai montar, lógico, está fechando essa questão da legislação, de comitê, porque senão pode ter perseguição política, envolve uma série de... É bem polêmica essa área, os servidores estão lutando, né, para que isso seja feito de uma forma... Bem transparente, bem transparente e também que não seja, né, como coloca, né, sair cortando na carne, porque assim, a gente sabe que tem que reduzir o custo do governo, né, do poder público, o custo é muito alto, mas de repente vai acabar atuando justamente ali no varejo, né, no servidor que está trabalhando, nos cargos... que está produtivo, nos cargos que tem a menor remuneração, né, mas de qualquer forma, o servidor hoje que prestar um concurso, né, o candidato que está fazendo um preparatório e prestar um concurso, muito provavelmente ele já entre numa nova legislação que é sem estabilidade. Não existe estabilidade na iniciativa privada justamente porque prima pela competência. Eu, por exemplo, trabalho há 25 anos numa empresa.
né? Eu dou aula há 25 anos na universidade, né? E aí você fala assim, poxa, você praticamente tem uma estabilidade. A minha estabilidade é dar uma boa aula. Esse ano eu termino a aula, se esse ano minha aula for boa, o ano que vem eu estou dando aula. Essa é a melhor estabilidade, mostrar competências. Né? E isso também tem que ir para o poder público e, claro, como o poder público envolve política, tem que ter algumas blindagens, sim. Eu não sou também, vamos sair cortando, não, tem que tomar esse cuidado, claro. Porque a política no poder público é muito maior do que na iniciativa privada, obviamente, mas também prestigiar a competência, a capacitação é fundamental. Eu acho que é a moralização do serviço público, eu acho que essa reforma passa muito por isso, né, doutor? Com certeza. Essa estabilidade, a estabilidade condicionada, né? Eu concordo com o professor ali e tem que haver essa reforma, mas com muito cuidado, né? Para que não haja a politicagem que nós conhecemos. E que se Deus permitir, a gente está passando por um processo de bastante transformação, né, sim, Ari? Sim. Eu acredito, eu sempre falo que a dificuldade que o Brasil está vivendo é a oportunidade dele reagir como um país melhor, né? Sim. A gente tem essa síndrome do cachorro, né, de rua, né, cachorro magro e tal, tem um monte de gente que fala de várias formas. A gente acaba sempre achando que nos países do primeiro mundo, tal, que a gente chama, essa própria terminologia, né, país do primeiro mundo, e a gente acaba se classificando como país do terceiro mundo. Acaba dando uma noção que nós somos pessoas de terceiro escalão, de uma terceira qualidade, vamos dizer assim. E eu digo justamente ao contrário, né? O Brasil é campeão em um monte de coisas, assim, de atividades. É um povo extremamente criativo. A gente é super criativo e diria mais, assim, a gente é um país novo, se a gente for pensar em comparação aos europeus, por exemplo, e a gente já conseguiu evoluir muito graças à criatividade, às características, à resiliência do brasileiro, né? Dificilmente você vai encontrar um povo tão resiliente como o nosso, né? E aí até a própria motivação. Às vezes a gente vê uma pessoa meio desanimada, aí você vai lá, conversa com ela, logo em seguida ela já dá a volta por cima, já está tocando a vida para frente e tal. Isso é o povo brasileiro. Né? Essa coisa de não baixar a cabeça, tá? Vou abaixar a cabeça e vou ficar aqui na minha. Não, a gente vai lá, faz, e se tiver dificuldade a gente vai e busca um novo caminho. E isso é muito interessante, é muito importante. E aí eu até chamo aí a atenção, no caso dos nossos telespectadores, que se por acaso você estiver vivendo um momento difícil da tua vida, você fala assim, poxa, tá difícil, caramba, com tudo isso que está acontecendo, para de olhar um pouquinho para fora e começa a olhar um pouquinho para dentro de você. Porque às vezes eu brinco muito, assim, a gente até fala no jornalismo, às vezes a melhor forma de você se blindar contra as notícias ruins é você não assistir as notícias ruins. Sim, então, em determinado momento, se você não estiver bem, se você não estiver bem com você mesmo, você vai assistir um telejornal e vai achar que é o fim do mundo. Sim. Eu tenho uma pessoa lá, uma senhora que mora no meu prédio, que ela assiste lá aqueles programas mais sensacionalistas, ela fica assim, eu não vou nem sair do prédio porque estão assaltando todo mundo aqui. E da onde ela tirou essa visão? Quem falou isso para ela? Então, assim, ela acaba sendo influenciada por uma notícia. Realmente, a violência existe, o desemprego existe, a corrupção existe. Mas não só, né? Mas tem um monte de coisas boas, tem jornalismo de qualidade. Aqui a gente tem o Caderno Regional, sim, sem dúvida, na Santa Cecília TV, que sempre prezou e sempre preza por essa qualidade. Né? Então, assim, a gente pode ter um jornalismo que traz coisas boas, notícias boas, e isso, de certa forma, acaba levando um pouquinho de esperança para as pessoas. Então, se você estiver assistindo aí a televisão e estiver um pouco desanimado, coloque uma coisa na sua cabeça. Como o doutor aqui exemplo, todos nós, assim, se a gente for pensar a história pessoal de cada um de nós, todos nós passamos por dificuldades, às vezes dificuldades que a gente nem esperava, sim, e a gente superou. E você também tem condições de superar, só que você tem que começar a ouvir mais as pessoas que falam que você vai superar do que as pessoas que falam que você não vai conseguir. Exatamente. E acreditar em si mesmo. E chegamos ao último bloco do nosso programa, dando destaque mais uma vez para o Outubro Rosa. O câncer de mama é o segundo mais comum entre as mulheres no Brasil, atrás apenas do câncer de pele. Cerca de 12 mil novos casos são descobertos por ano no país. Perseverança que motiva e pode mudar vidas, como a da Soraide. Esta mulher risonha, de 53 anos, batalhou muito para hoje estar aqui. Ela foi diagnosticada com câncer de mama há 14 anos. Quando a médica te fala, você pensa assim, nossa, eu vou morrer amanhã, vamos correr para fazer tudo porque já era. Mas não é bem assim, né? É um tratamento, se você tiver uma cabeça boa, você leva numa boa.
Depois da retirada parcial do seio, 6 sessões de quimioterapia e 28 de radioterapia, a doença voltou 6 anos depois na mesma mama. Ela precisou fazer a mastectomia completa. Foi um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais complicado, porque a quimio era mais forte, né? Eu fiquei um pouquinho debilitada, porque eu não fiquei na primeira, mas não foi nada assim... Foi rápido, eu fiquei debilitada, mas não por muito tempo. Rapidinho, acabou as quimio, eu já estava legal. Andréia é outro exemplo de como lutar contra o câncer. A melhor arma dela é o sorriso no rosto. Percebeu o nódulo no seio direito em casa, ao fazer o autoexame, em fevereiro deste ano. Foi procurar um oncologista clínico, né? E ele indicar, então, um exame bem específico, que a gente chama de receita do bolo, que é aquilo que vai dizer especificamente qual é o tipo de tumor e qual que vai ser o tratamento. No meu caso, era um tumor que tinha uma resposta a hormônio, né? Então, se optou por fazer a quimioterapia primeiro e depois fazer a cirurgia e a radioterapia na sequência. Para este mastologista, a parte mais difícil de todo o tratamento é o diagnóstico. O que a gente tenta passar é que ela não está sozinha, que ela precisa de um tratamento, que esse tratamento vai envolvê-la de todas as formas e vai envolver uma equipe, mastologista, um oncologista, um radioterapeuta, fisioterapeutas, assistentes sociais. Quer dizer, para a gente ter um sucesso em relação ao câncer de mama, você não pode esperar o tratamento de uma pessoa só, a ajuda de uma pessoa só. As causas para o desenvolvimento do câncer de mama são diversas. Para prevenir, é preciso começar cedo. O consumo de alimentos industrializados, o sedentarismo, a obesidade, o alcoolismo também, o álcool concorrem, no caso do câncer de mama, eles concorrem para o aumento disso. E isso são modelos de comportamento que vêm há muito tempo permanecendo na nossa civilização de hoje. O brilho no olhar dessas mulheres não esconde a determinação para vencer essa dura batalha. O tratamento é duro, o tratamento é longo, você vai desanimar, você vai chorar, mas você vai ter apoio, vai ter muito amor, vai ter muita oração. E para mim, muita gente não gosta dessa frase, mas para mim foi meu mantra. Isso vai passar. Tem que ter força de vontade, tem que ter, procurar ter um emocional legal, porque se você se sentir uma coitada, já era. E passa mesmo. Câncer não é e não deve ser encarado como uma sentença de morte. Toda essa rede de apoio fortalece as pacientes que estão passando pelo tratamento, que sim, ele é difícil, porém necessário. E voltamos com o nosso tema central. Para quem está chegando agora, abrimos a semana falando sobre motivação. Na bancada do Bom Dia Baixada, Ari Brito, consultor e palestrante, e o advogado Antônio Pacheco. Ainda dá tempo de você participar pelo nosso WhatsApp, pela nossa fanpage, onde a gente está ao vivo desde as 8 horas da manhã. A gente acabou de ver, né, 2 grandes exemplos, né, dentro dessa batalha de construção, seja pelo sucesso profissional, a gente passa pelo cuidado com as nossas saúdes. E são muitas, né? Quando a gente encontra um desafio, uma notícia inesperada como um câncer, a cabeça comanda muitas vezes o resto, né? Sim. A gente fala muito sobre inteligência emocional, né, nos dias de hoje, que já está bastante difundido esse conceito. E assim, muitas vezes as doenças físicas, elas são o nosso maior obstáculo, né? Porque às vezes a gente fala assim, poxa, perdi emprego, então eu tive problemas econômicos, ou eu tive que morar na rua e hoje essas dificuldades todas que a gente tem não alcançam uma saúde física, porque a gente sempre fala, né? Se você tiver saúde, a gente fala da saúde física normalmente, se você tiver saúde, você consegue, o resto você conquista. Claro. Né? Aí é a questão de estar motivado ou não. Agora, se você não tem... Eu pego uma pessoa, por exemplo, que sente dores horríveis todos os dias, que tem problemas vasculares ou problemas nas articulações, essas pessoas que sentem dores terríveis, você falar para ela assim, se motiva.
né? Acorda de manhã e vai lá trabalhar. Não é a mesma coisa de uma pessoa que está saudável e fala, vai lá buscar um emprego, vai começar a trabalhar, muda de vida. Então, muitas vezes a gente fala usando modelos de pessoas que estão saudáveis fisicamente Sim. e emocionalmente. E muitas vezes a inteligência emocional que permeia aí essa questão da resiliência e outros fatores que a gente coloca, né? A gente vê pessoas, por exemplo, com ansiedade, né, nos dias de hoje, porque o mundo está tudo tão rápido. Tudo muito acelerado. Tudo muito acelerado. E aí, de repente, você pega uma pessoa que é ansiosa, recebe um diagnóstico, ela vai ter um tipo de tratamento e um tipo de impacto na vida dela diferente de uma pessoa, por exemplo, que é mais tranquila e que tem uma inteligência emocional um pouco mais avançada. Tem gente que fala, mas a doença vai pegar um ou outro, tal. Pega, realmente, né? Porque antigamente se falava, é uma doença psicossomática, uma doença... Não, né? Existem questões ambientais, como o doutor falou na reportagem e tal, só que o tratamento e a recuperação vai ser diferente. Uma pessoa que está com a mente legal, que está saudável mentalmente, essa pessoa ela vai ter uma capacidade de recuperação muito maior. Isso é comprovado, né, que as células elas se recuperam muito mais rapidamente quando você está com a mente em dia. Isso também vale para os bancos de sala de aula, né? As pessoas têm que estar com a cabeça boa para conseguir o objetivo, que é passar num concurso público. Exatamente o emocional que eu trabalho em sala de aula. Não adianta só passar o conhecimento. Essa pessoa está preparada para receber o conhecimento. Então isso eu trago para a sala de aula. Porque às vezes a pessoa está cansada, está estressada. Às vezes a pessoa está dormindo em sala, né? E o concurso público é uma imensidão de conteúdos em um curto período de tempo. Então eu paro a minha aula, converso com os alunos. Qual é o objetivo de vocês? O que vocês almejam? Qual o preço que vocês têm que pagar para chegar até esse objetivo? Então, a cabeça, o emocional tem que estar preparado. É fundamental. A gente teve ontem, né, a comemoração do Dia dos Professores, né? Eu sou da época em que professor era referência, era líder, e eu acredito que isso precisa ser resgatado dentro das nossas escolas, principalmente. E eu acredito também que quando você está dando aula, é isso que eu quero que vocês me respondam, o aprendizado é constante. O que a sala de aula te ensina, Ari? Primeiro, essa questão que é importante colocar, que a gente fala assim, hoje em dia os alunos não respeitam os professores, hoje em dia os alunos são diferentes. A verdade é que, assim, a sociedade está completamente diferente. Uma pessoa que hoje acorda e em vez de pegar o controle remoto, ligar a televisão, ela vai para o smartphone para ver as notícias ou para ver fofocas, não importa, essa pessoa é uma pessoa que é diferente. Então, assim, os jovens foram mudando gradativamente, tá? A gente fala dos millennials, da geração Y e tal, só que os professores, muitos, não mudaram. Então, assim, a gente dá aula, o processo de aula, a própria classe, né, com giz ou com lousa, não dá mais, né? Então, assim, quando o aluno entra na sala de aula e ele está num ambiente multimídia lá fora e ele entra num ambiente analógico, onde fica lá uma pessoa falando ali na frente, falando, eu sei tudo e vocês não sabem nada, aí, assim, existe um certo conflito, às vezes muito conflito, e aí, normalmente, você vai falar, mas, poxa, a culpa é do adolescente, a culpa é do jovem que não respeita o professor. Assim, será que é isso mesmo? Então a gente também tem que refletir, e claro, não estou falando que a responsabilidade é a culpa do professor, claro que não, mas também precisa começar a pensar na educação como um todo, e a gente já tem escolas aí muito avançadas Sim. nesse sentido, e colégios desenvolvendo metodologias bem diferentes, com professores acompanhando essa modernidade e tudo, os próprios cursinhos, né? Hoje em dia você vai num cursinho, é totalmente diferente. Né? Então, assim, não dá para simplesmente chegar e falar, mudou, é diferente. Agora, um bom professor, eu acho que ele tem como princípio, né, e a missão do professor é essa, né, é passar algum conhecimento, mas também ser referência. E quando ele consegue alcançar esse estágio, ele também começa a aprender. Eu gosto sempre de pensar assim, que às vezes eu saio de uma aula e falo assim, caramba, como foi incrível aquela aula, né? Porque eu passei conteúdos, mas eu também recebi muitos conteúdos, inclusive esse da modernidade. Né? A minha aula era uma aula que eu dou aula desde 93. Né? Se for imaginar em 93 eu dando aula na faculdade e em 2017 dando aula, a minha aula é completamente diferente. Então, assim, o aluno mudou? Mudou, mas eu também mudei. Então a gente tem que mudar. Só que existem ainda algumas resistências. Então, às vezes, o aluno vem uma turma completamente diferente e ainda tem alguns professores que estão dando a mesma aula
de 93, vamos dizer assim. E isso é bem difícil, né? Porque acaba, logicamente, gerando conflitos, choques e tal. E aí você pega, por exemplo, em comunidades que são mais carentes, onde o Estado não atinge muito essas comunidades, seja com policiamento, seja com direitos mesmo. Às vezes o único contato que o aluno tem com o Estado, com o poder público, é na escola, né? É na escola municipal, na estadual, dependendo do nível que o aluno está. E aí, quando ele tem contato lá, ele vai mostrar toda a sua revolta que ele tem com a sociedade que ele vive, ali naquela pessoa que ele tem contato. E a pessoa que ele tem contato é o professor. É o professor. E você, na sala de aula, o que você costuma aprender? Toda aula é um aprendizado, né? O professor estava comentando, estava lembrando aqui de várias situações. Para a gente, é muito comum, o que é cidadania? Sim. O que é o voto? O que é o povo? Eu dou aula do fundamental, ao médio, ao superior, e dou aula também num projeto chamado Educaf, lá no Guarujá, né? Destinado a comunidades, aos alunos carentes que querem se preparar para o vestibular. E em determinada discussão, cada um tem uma história e uma vivência. Professor, o que é cidadania? O que é voto? Então, para a gente, o que é lógico, para muitos hoje não é. Então, você olha para aquele aluno e fala, caramba, hoje eu ensinei a ele aprender o que é cidadania. Então, toda aula é um aprendizado. Não só o aprendizado, mas a mudança de vida que você faz com aquele aluno. Que você promove na vida daquela pessoa. Isso que é o instigante de ser professor, que é o auge, digamos assim. Vocês acreditam que uma caneta, um livro, uma criança e um professor são capazes de mudar o mundo? Claro, claro. Embora seja bastante clichê, né, isso, é aquela coisa de frases de Facebook, né, hoje em dia, mas realmente transforma. Eu diria que se a gente conseguir fazer com que as pessoas que passam pela gente saibam a importância de cada um desses itens, a gente vai estar sendo um bom educador, não só um professor. Porque eu acredito que existem hierarquias, assim, estágios, né? E aí você tem um professor, mas você tem acima disso o educador. E aí a diferença entre o professor e o educador, né? Porque o menino, a menina que está passando pelas nossas mãos, né, aprendendo alguma coisa, ela tem que aprender a importância da caneta, do conteúdo e tal, mas principalmente a importância das pessoas. Né? A importância que tem as novas gerações, o quanto uma criança vai ser importante para a gente construir um país diferente. Sim. Então, assim, os modelos que a gente dá para as crianças que estão chegando agora, a gente está também, de certa forma, dando um pouquinho do nosso DNA para um país diferente lá na frente. Sem dúvida. O nosso tempo acabou. Eu gostaria muito de agradecer a tua participação, doutor Antônio. Parabéns pela tua história, parabéns pelo teu exemplo, parabéns pelo professor que o senhor é dentro de sala de aula. Eu que agradeço, Natália. Obrigado, Ari, também, o telespectador, pela oportunidade. É sempre um prazer estar com vocês. Ari, um grande prazer tê-lo aqui na bancada. Obrigado. Você sabe que eu sou sua fã, né? Imagina. Que eu tenho um profundo sentimento de gratidão por você e você realmente é referência. Tudo de bom. Eu acredito que dentre todas essas tuas funções, a que hoje mais te motiva é ser Maria pai Clara. da Maria Clara. A Maria Clara deve estar assistindo lá em casa e rindo lá, vendo e falar assim, eu conheço aquele cara que está ali na televisão. Uma bebê de 6 meses, né, que faz também com que a gente se transforme muito. Sem dúvida. Os nossos filhos nos motivam a sermos pessoas melhores. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!